Pai do Senhor, povo de Deus, bem-vindo de volta ao nosso canal. Angélica Carneiro aqui. A gente está na leitura de Provérbios e hoje é o capítulo 2. Muito feliz de estar fazendo essa leitura capítulo a capítulo com vocês. Eu espero que os vídeos não estejam ficando tão longos, mas eu espero mais ainda de que você seja edificado assim como eu estou sendo edificada lendo o livro de Provérbios. Bom, no capítulo 2 a gente pode dividir ele em duas partes. A primeira parte, ela explica sobre o que acontece com o jovem que escolheu o bom caminho. Se você não assistiu a primeira leitura, que é o primeiro capítulo de Provérbios, a gente aprendeu que era uma ilustração de um jovem que estava à frente de dois caminhos e ele tinha que escolher se ele queria o bem ou queria o mal. E aí, o sábio explica para ele qual que são as consequências de você escolher um caminho e escolher o outro. Bom, no segundo capítulo já são os benefícios que esse jovem conseguiu a seguir o bom caminho. E aí o que me chamou muita atenção foi o versículo 4, que ele diz assim: se buscares como prata e perseguires qual tesouro. Eu fiquei muito impressionada com esse versículo, por quê? Porque a gente busca muitas coisas, a gente tá num mundo em que a gente precisa ser visto, a gente precisa ter um legado. Se a gente buscasse a palavra do Senhor com a mesma força, com a mesma sede que a gente busca as coisas terrenas, a gente vive uma vida como se a gente fosse viver aqui para sempre. E a gente não vai. Porque o nosso corpo, ele é frágil e ele vai acabar um dia. Mas o nosso espírito será entregue a Deus. Caixão não tem gaveta. O meu marido costuma falar que tudo que você vai levar daqui da terra é terra na cara. Só isso. Mais nada. Se a gente buscasse a sabedoria, assim como a gente busca o nosso primeiro milhão, eu acho que as coisas seriam totalmente diferentes. Que a Bíblia diz nesse mesmo capítulo, ela diz que aquele que buscar como prata e perseguir qual tesouro compreenderá o temor do Senhor. E o melhor, adquirirá conhecimento acerca de Deus. As pessoas buscam isso há muito tempo, ninguém consegue. Ninguém chega a conclusão nenhuma, mas aqui diz, a palavra diz que a gente conseguirá. E diz também no versículo 6 que o Senhor dá sabedoria. E a prova disso é Salomão, porque ele recebeu quando ele pediu. E o versículo continua dizendo: de sua boca vem o conhecimento e a compreensão, vem de Deus. Ele tem ajuda para os virtuosos, ele é o escudo para aqueles que vivem piedosamente. Ele guarda o caminho do justo e protege o caminho dos seus santos. Uma checklist. Ele diz assim: então compreenderás a verdade e a justiça, e todos os seus caminhos serão bons. Pois a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O discernimento te protegerá, e a prudência te guardará. Você terá sede de aprender? E não somente sede, isso te dará prazer, será agradável a você. Gente, eu não sei vocês, mas toda vez que eu pego a Bíblia para estudar, eu sinto uma dificuldade tremenda, assim, muito grande. Mas eu tenho muita vontade, eu tenho muita sede. O meu prazer é abrir a Bíblia e ler, e abrir, por exemplo, o que eu gosto muito, abro o versículo, e aí eu vejo os versículos cruzados. E aí eu estudo o significado de palavra. Eu não tenho conhecimento de hebraico, essas coisas, mas eu acho muito legal quando uma pessoa está explicando o texto e ela consegue trazer do original. Isso pra mim é um prazer. E eu oro para que Deus coloque esse prazer nos jovens da nossa geração. Porque os jovens da nossa geração é digital. Não é mais livro, não é mais... E aí, ao mesmo tempo que é o digital, não é que é ruim. Você pode ler seu PDF, tá tudo certo. O problema é que há muitas distrações. E aí, você está lendo o livro, mas daí você já não está mais lendo o livro. Você já está vendo uma notificação no Instagram, já está respondendo alguém no WhatsApp, já está vendo o e-mail da sua empresa, e aí não tem foco. E eu oro muito a Deus para que os jovens da nossa geração, eles tenham sede da palavra, eles tenham um tempo, disponibilidade, prioridade. Essa é a palavra principal. Por quê?
Você pode ter sede, você pode ter vontade, mas aí vai ser como aquela semente que caiu na história da parábola do bom semeador. Ele recebe com alegria, mas o seu coração não tem terreno próprio para frutificar essa palavra. No versículo 12 ele diz assim, ó, para te libertar do mau caminho. E então ele tá falando das más influências. E aqui é a segunda parte do capítulo. Por quê? Porque ele começa a falar de relacionamento. A partir do momento que você busca a sabedoria, você busca a Deus, busca a prudência, e o Senhor lhe dá, quando isso acontece, os teus relacionamentos eles mudam. Porque a partir do versículo 12 para baixo, ele vai começar a falar sobre amizades e relacionamento. No primeiro capítulo, isso era um problema. A influência dos amigos era um problema para esse jovem. Mas aqui não é mais um problema. Por quê? Porque você já não é mais um deles. Você já não tem os mesmos objetivos. Sabe aquela história de que, de repente, você tem um amigo que você gosta muito dele, mas, de repente, ele some da tua vida e você não entende por que isso aconteceu. Mas é porque os objetivos seus e dele mudaram totalmente. E aí não faz mais sentido vocês manter essa relação. É exatamente isso que acontece aqui. Por quê? Porque esses rapazes, que são os amigos dele, eles tinham prazer em fazer o mal, mas esse rapaz não tem o prazer em fazer o mal. Ele tem o prazer de andar na lei do Senhor. E aí os caminhos já são totalmente diferentes, as prioridades são totalmente diferentes. Então não se assuste se quando você começar a seguir o caminho do Senhor, muitas pessoas se afastarem de você, porque isso é natural. Objetivos diferentes, pessoas com prioridades diferentes, e não tem problema nenhum nisso. Quem sabe lá na frente no caminho você vai encontrar com essas pessoas. Por quê? Porque estão alinhados com os seus objetivos, que é agradar ao Senhor. No final do capítulo ele coloca dois extremos: os bons e os ímpios. E aí o sábio ele explica o fim dos dois extremos. Os dois extremos terão fins distintos, de acordo com as suas obras. Os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios, que é o capítulo 22, o versículo 22 diz: mas os ímpios serão eliminados da terra e os fraudulentos serão desraigados dela. E eu sinceramente espero que os seus caminhos sejam bons. Eu sinceramente espero que os seus passos sejam justos. Porque a promessa para você não é só você estar na terra, é você habitar nela, é você permanecer. Permanecer é uma palavra muito forte para a nossa geração. Por quê? Porque a gente está em constante mudança. A gente quer sempre o novo, novos estímulos, novas emoções, novos sentimentos, mas a constância te dá um caminho de segurança. Eu quero que você seja constante com o Senhor. Eu vou orar para que Deus te mantenha constante no caminho dele, para que você seja honrado, para que você seja reto, para que os seus passos sejam justos e que você não caminhe pelo caminho dos ímpios, para não perecer. Eu espero que essa palavra tenha tocado no teu coração. Eu te espero aqui no próximo capítulo, onde a gente vai ler o capítulo 3 de Provérbios. É isso, fica com Deus aí.